Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui com uma convidada muito querida, minha amiga Berenice de Lara, das Essências de Cristais e Florais de Lara, aqui. Não canso de olhar seus livros, Berenice. Esse aqui, por exemplo, vou já passar a palavra para você, mas só para vocês entenderem quem é Berenice, ela que é a autora desse livro aqui, do A Cura dos Cristais, para pensar nessa caixinha rosa. Acredito que muitas pessoas já tenham visto e vem com os cristais. Esse livro é de Berenice, ela vai falar aqui sobre cristais, chakras, essências. Ela que é criadora dos elixires de cristais aqui e os florais de Lara, inclusive. Bem-vinda, Berenice, ao nosso canal aqui nessa noite especial. Muito obrigada, Fábio. Eu adoro quando eu posso ter a oportunidade de estar com você. E o seu público, né? Esse público aqui, as pessoas já entrando, coloquem aqui os comentários de onde vocês estão seguindo aqui a nossa live, qual cristal que você se conecta, todas as dúvidas. Berenice, que é uma estudiosa. Berenice, tem quanto tempo? Muito tempo que você estuda os cristais, né? Como foi que os cristais chegaram na sua vida? Bem, na verdade, eu sempre fui assim apaixonada por cristais, né? E quando já na vida adulta, desde criança, eu era assim muito interessada em cristais. Mas na vida adulta, aí a gente já olha com um outro olhar, né? Já tem um outro olhar. E quando eu descobri que os cristais, além de serem lindos, além de, né, exercer essa fascinação sobre a gente, eles ainda têm esse poder de harmonizar, de auxiliar na cura. Aí, então, eu me dediquei realmente, faz 30 anos, Fábio, esse ano aqui está completando 30 anos. Eu comecei em janeiro de 91 a olhar os cristais com esse olhar terapêutico, vamos dizer, né? Muito importante, e inclusive nessa transição planetária, né, da quinta dimensão, que tanta gente fala da regeneração, os cristais que estão contidos, os segredos de Atlântida, né, que foram colocados nos cristais, e é muito importante a gente entender sobre cristais. Acredito que todos, inclusive agora eu vim de uma palestra que eu estava falando sobre cristais, já encontrei aqui um escapulário de cristal aqui, já comprei, porque eu sou colecionador de cristais. Esse aqui é uma turmalina negra com a selenita aqui. São duas pedras assim que chakra, né, aqui superiores com os chakras inferiores, o chakra básico aqui. Sim. Então, é muito bom que você que é terapeuta, que é mentalista, espiritualista. Então, os cristais, eles estão aqui no planeta para fazer essa sustentação. Então, é sempre bom a gente saber como lidar. Todos têm um cristal, seja num brinco, num anel, né? Inclusive nas formaturas tem as pedras, né? As pedras aí, por exemplo, direito, né? Quando a gente vai se formar em direito, rubi, né? Quem vai se formar em medicina, a esmeralda, né? Aquela pedra verde. Então, cada pedra ali também representando a profissão que a pessoa vai se casar. Então, perceba como os cristais estão presentes na sua vida. Não sei se vocês aqui estão acompanhando, já perceberam. E é muito bom você saber, é muito importante você aprender e como se conectar com os cristais, não é, Berenice? Nós colocamos aqui algumas reflexões para vocês. Por exemplo, qual a importância dos minerais, Berenice, no nosso corpo? Eu queria que você começasse falando da importância dos minerais no nosso corpo. Bom, Fábio, o nosso corpo, eu acho que a questão dos minerais em relação ao nosso corpo é assim fundamental, porque nós somos puros cristais, né? Nosso corpo é feito de uma série de composições de minerais, né? Então, esses minerais no nosso corpo, quando eles estão equilibrados, a gente tem um equilíbrio de saúde, né? Nós temos o estado de saúde. E quando há alguma deficiência, né, de um deles, por exemplo, isso pode ocasionar doenças, né? Só se a gente pegar, vamos falar até inicialmente nesse aspecto físico. Por exemplo, não sei se você sabe, mas se o enxofre tiver baixa fixação no nosso corpo ou a assimilação dele for dificultada, a pessoa pode desenvolver artrose.
E, inclusive, assim, nos remédios de combate à artrose, né, que contém condroitina, se você olhar na bula, vai falar sobre a questão do enxofre, a importância do enxofre, né? E assim como isso, por exemplo, nós podemos pensar também no cálcio, não é verdade? Se temos uma baixa de cálcio no organismo, nós podemos apresentar uma osteoporose, né? Isso para a gente falar em termos físicos. Mas, se a gente pensar também em outros aspectos, como a baixa de lítio no organismo, você sabe, não sei se todo mundo sabe, né? Mas, na verdade, se você tiver uma baixa de lítio no seu organismo, você pode apresentar uma série de distúrbios, desde o transtorno de humor, que você oscila, uma hora está bem, outra hora não é? Essa oscilação de humor pode se dar por uma baixa de lítio no organismo. E aí, por aí você já vê a importância. E os cristais, eles têm esta composição, não é? Que pela frequência deles vão ajudar a reequilibrar esses aspectos no corpo. Então, é por ressonância, é super importante. Eu vejo assim. Inclusive, eu tenho uma amiga que às vezes ela ficava mal-humorada mesmo, e aí era falta de lítio, ela tinha que completar, que tomar um medicamento Sim, com lítio, sim, porque senão ela ficava agressiva em casa. Interessante, sim. não é, Berenice? Sim, sim, é verdade. A baixa de lítio pode levar até a outros transtornos mais severos, que não necessariamente são de ordem psiquiátrica, mas, ou seja, não existe um desarranjo mental, vamos dizer assim, não é? Mas existe uma oscilação na composição orgânica ali que vai afetar o comportamento que muitas vezes pode ser confundido. A pessoa pode ter alucinações, não é? E tomando Interessante. lítio, controla. Uhum. Então, aí aqui as essências de cristais, que são as essências de Lara, elas atuam na nossa saúde. Por exemplo, como essas essências, elas atuam no nosso corpo. Por exemplo, você falou do lítio, né? Qual Sim, a essência que seria importante para complementar esse lítio no nosso organismo? para estabilizar, não é? Seria, por Sim, exemplo, a kunzita, não é? A kunzita é kunzita, excelente para isso, porque a pedra, o cristal kunzita, que é muito lindo, é um tom verde translúcido, muito bonito, ele tem em sua composição alto teor de lítio. É claro que a essência não tem lítio em si, porque as pessoas às vezes me perguntam, né? Ah, mas você moe o cristal para fazer a essência? Não, não é desta forma que as essências são preparadas, não é? Então, elas atuam em termos de ressonância no nosso corpo, não é? Você fazendo o preparo adequado de uma essência de cristal ou elixir de cristal, esta frequência que a pedra tem passa para a água, e aí essa água devidamente preservada é que vai, depois tomada em gotinhas, né, que vai trazer a harmonização, o reequilíbrio e, consequentemente, o estado de saúde, né? Então, atua muito assim. Vamos pensar, por exemplo, no quartzo cristal, né? Que tem uma alta concentração de silício, né? aqui, por E exemplo, né? isto, não é? E então, o que acontece? Quando você precisa, eu estou abordando um pouco mais, eu estou percebendo que, sem saber por qual razão, eu estou indo muito mais na questão do físico, mas não é só isso, não é? Então, por exemplo, quando você toma uma essência de quartzo cristal, você transmite para a sua célula a informação que essa essência carrega do cristal, não é? Então, se a sua célula, e as nossas células, elas têm no seu interior silício, não é? Então, se você está em desequilíbrio nesse aspecto, tomando a essência, você vai entrar em ressonância e a célula vai se harmonizar novamente,
e aí o organismo começa a funcionar em termos de saúde emocional, mental, física, entendeu? Em todos os aspectos, inclusive o espiritual, né? Que é parte desse nosso movimento, né, de saúde. Isso, porque somos espíritos em experiências humanas e o corpo humano, muitas vezes, ele Sim, precisa de certas substâncias para o equilíbrio, né? A gente, sim. às vezes, já nasce com desequilíbrio, às vezes, de alguma substância química. E, aproveitando as pessoas que estão entrando aqui, eu estou com Berenice de Lara, criadora dos Elixires de Cristais, Florais de Lara, e também autora dos livros aqui que eu estou mostrando, a cura dos chakras com os cristais, e cada Esse cristal, aqui ele também, ó. e esse também aqui, mostra aqui, Berenice. Procurei o meu aqui rapidinho e está guardado aqui. É. Então, vocês que querem também saber mais, tem o site da Berenice, que é o floraisdelara.com.br, e coloque aqui no comentário, estou sentindo a falta de vocês, comentando aqui qual cristal que você tem mais conexão, para que Berenice possa falar também por que essa conexão, né? Eu, por exemplo, tenho conexão com cianita azul, foi o cristal que sempre me chamou muito a cianita azul. Então, você pode falar um pouco também da cianita azul, Berenice, enquanto as Claro, pessoas colocam aqui os comentários. com certeza. Bom, a cianita azul, ela é uma pedra que ela faz a conexão com o Arcanjo Miguel, né? Na parte espiritual, ela faz também a limpeza da nossa aura. Então, ela faz uma limpeza e harmonização da nossa aura. Você pode tomar em gotas, não é? Ou pode passar um spray ao redor do corpo, que também isso vai trazer o mesmo benefício. Por outro lado, a cianita tem uma capacidade que eu acho maravilhosa e muito importante para a nossa vida, não é? Porque ela nos ajuda a fazer uma conexão entre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós é o desejo, me deu um branco. Olha, quem está aqui atrás? Só para. Eu acho que eu fiquei Mas tudo mostrando o bem. Arcanjo Miguel e você Aham. ficou. Eu atrapalhei você, Berenice. Porque a pedra do Arcanjo Miguel, né? A espada É dele a aqui. casa do Arcanjo Miguel. Aqui Mas eu tô... é a conexão entre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente pode, não é? Desejo, necessidade, né? Por quê? Às vezes aquilo que você deseja não é o que você pode. E aquilo que você pode e deseja não é o que você precisa. Não é? Então, o que acontece é que a cianita, quando você toma, você veja, ela é uma essência que ela vai fazer essa junção desses três aspectos que, se você consegue trabalhar isso harmoniosamente, o que acontece? Você vai ter uma vida mais tranquila, porque muitas vezes as pessoas sofrem porque elas querem aquilo que não está ao alcance, não é? E então, às vezes elas trabalham tanto, lutam tanto para atingir determinadas coisas, não é? Determinados estágios na vida, que aquilo não era o que ela precisava. Então, quando você toma cianita, ela ajuda a trazer isso bem claro. Nossa, eu tenho esta situação e isto aqui que eu desejo, mas você consegue trazer para o plano de consciência se aquilo que você está desejando é o mais importante para a sua vida naquele momento. Então, essa clareza, ela é fundamental, não é? E aí você fica uma pessoa atuando na vida de maneira mais, eu digo, feliz, entende? Porque quando você fica preso numa situação, eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não sei se quero, isso é muito ruim, né? Então, ela traz essa clareza. Eu acho que esses aspectos dela já são bem importantes. Olha, muitas perguntas muito interessantes. Essa live daqui promete, viu? Antes das perguntas aqui, muito interessante. Fala um pouco sobre canais iônicos, Berenice, para que a gente faça um link depois com essas perguntas. Então, os canais iônicos, eles são poros das membranas que controlam a passagem de cargas elétricas do exterior para o interior das nossas células, né? Então, a função desses canais iônicos, no caso das essências, né, é abrir e fechar os poros das células a fim de modificar o ambiente
interno da célula. Para quê? Para que ela, ao chegar a informação que as essências estão transmitindo, porque você ingeriu, não é? Ou passou na sola do pé, na palma da mão, não é? Então, entrou em contato, entrou na circulação, na sua circulação. Os canais iônicos, eles fazem essa troca, eles abrem e permitem que o interior da célula receba essa informação, atualizando, não é? E, de acordo com a essência que você estiver tomando, você vai entrar em harmonização daquela frequência, não é? Como a gente estava falando. Por exemplo, né, no quartzo cristal, ele vai clarear caminhos, escolhas. Então, quando você toma a essência, entre outras coisas, né? Quando você toma a essência, as próprias células, elas se abrem favoravelmente para receber esta informação que está sendo levada até elas pelas essências de cristais. Eu acho, assim, incrível. Muito legal, né? E algumas pessoas aqui falando também sobre... Vamos lá, vou voltar aqui para não deixar nenhuma dúvida. Estou voltando aqui, viu, pessoal? Deixa aqui a sua dúvida. Ah, pronto. Recentemente conheci a... Tá lendo, Berenice? Agora eu estou lendo. Recentemente conheci a... Shunjita. Esse é um cristal que eu ainda não pesquisei a fundo. Eu comecei a pesquisá-lo, tem uma série de outros que eu comecei bem recentemente, junto com ele, a calcopirita, a hemimorfita do México. Então, é um cristal sobre o qual eu ainda não tenho no meu sistema. Eu posso te dizer que o que eu venho observando neste momento inicial de pesquisa é que ele traz uma conexão com esse movimento de transformação do planeta, não é? Junto com outras pedras que estão fazendo essa função para nós agora, a Shunjita também está nessa direção. Então, hoje, o que eu posso lhe dizer que eu tenho como observação, porque uma pesquisa não é uma coisa de você achar, não é? Você vai testando, observando, anotando. Então, o que eu tenho percebido até aqui é esta abertura maior para um plano mais elevado, sabe? Uma elevação de consciência. São esses cristais que trabalham as oitavas acima, seria também? As oitavas acima, exatamente. Sim, muito interessante isso daí. Da regeneração. É o Alfredo que perguntou, ele sempre tem aqui no canal colocado a sua contribuição. Muito obrigado, Alfredo. E também tem uma pergunta aqui, Luiz André, Rosângela, querem saber mais do quartzo rosa. Quartzo rosa, né? Bom, o quartzo rosa, eu acho incrível como a gente tem essa pedra e essa essência como um verdadeiro coringa. Em praticamente todas as fórmulas que eu preparo, eu coloco quartzo rosa, porque eu considero que essa é uma essência fundamental para todos nós. O quartzo rosa, ele trabalha desde o amor incondicional, ele trabalha o acolhimento. Por que eu coloco em quase todas as essências, as fórmulas, né, que eu preparo para os meus clientes? Porque ele facilita que a pessoa entre em contato com aquelas situações que são dolorosas, que são difíceis, porque quando a pessoa chega numa terapia, ela chega trazendo as questões que estão incomodando. E lidar com aquilo que está incomodando, né, Fábio, embora a gente saiba que é necessário, nem sempre é fácil. E o quartzo rosa ajuda a fazer isso. Além disso, ele trabalha a codependência afetiva, aquela situação em que a pessoa ela não se sente segura o suficiente para tomar as ações por ela fica esperando a confirmação do outro, que pode ser o parceiro, por exemplo, mas pode ser também o pai, a mãe ou os amigos, não importa. Ela fica muito dependente, não é? E ela nunca está inteira, convicta do que ela está fazendo.
Bem, isto são alguns aspectos dele. Mas tem outra coisa. O quartzo rosa trabalha a relação com o pai. E a nossa relação com os pais, de um modo geral, pai e mãe, não é? Mas no caso aqui, falando do quartzo rosa, nós estamos falando da figura paterna. Ele é muito importante. Por quê? Quaisquer arestas, qualquer dificuldade que você tenha com a figura do pai, isso, num certo sentido, dificulta o seu caminhar na vida, não é? As constelações familiares sistêmicas do Bert Hellinger apontam muito bem isso, né? E entre toda a nossa vivência, que se a gente pensar, né, olhando assim no dia a dia, os casos da família, etc., a gente vê que quando há uma dificuldade com a figura do pai, as coisas andam também na vida com maior dificuldade. Então, o quartzo rosa ajuda a trazer o perdão, de um modo geral, e embora o Hellinger não goste dessa fala de que o filho perdoa o pai, né, porque para ele o filho não está nesta posição de perdoar, né, os pais, seria assim, seria relevar, aceitar o pai como e, enfim, perdoar, sim, alguma coisa que tenha ficado pelo caminho mal resolvida. E aí a gente fala algo que é significativo também. Quando a pessoa tem dificuldade com a figura paterna, ela pode ter dificuldade em lidar com o dinheiro, não é? Porque dentro do nosso inconsciente, a mãe apresenta o mundo do afeto para os seus filhos. E o pai apresenta o mundo externo. E o mundo lá fora, ele é movido a quê? A dinheiro. Então, quando o filho, de alguma maneira, se coloca na posição de achar que o pai está devendo algo a ele, então é o mundo quem está devendo. Então, normalmente, essa pessoa pode se endividar e ter dificuldade de pagar as dívidas, não é? Porque, no fundo, tem um gancho que diz assim: meu pai, o mundo, me deve. Então, se eu peguei um dinheiro e não estou em condição de pagar com tranquilidade, tá bom, eu estou aqui acertando. Essa é uma visão errada, não é? Porque não tem nada a ver uma coisa com outra, mas no inconsciente atua assim. Então, a hora em que a pessoa se reconcilia com a figura do pai, ela começa a deslanchar também na sua vida financeira. É muito interessante isso. E Só olha, fazendo assim, hã? uma colocação. A Berenice também tem formação em psicologia, psicanálise e constelação familiar, né? Constelação sistêmica, por isso que ela Sim, fala sim. com tanta propriedade sobre essas questões. E é muito interessante mesmo, Berenice, essa questão que você falou da vida profissional, dos traumas da infância e como o Quartzo Rosa ela vai liberar essas energias. Olha, Sim. muitas perguntas interessantes. Deixa aqui a sua pergunta, dê o like no canal, compartilha, que muitas pessoas precisam ouvir essas explicações. Uma que eu achei interessante aqui, Berenice, qual mais indicado para ajudar na síndrome do pânico? Bom, eu penso que na síndrome do pânico, o cristal por excelência seria a sodalita, né? A sodalita faz essa função muito bem. Ela ajuda a pessoa a enxergar as coisas na dimensão correta, né? No aspecto do medo. Por quê? Porque nós temos 4 emoções básicas, né? Eu falo sempre isso e é bom lembrar que são amor, tristeza, afeto e raiva. No caso do pânico, o medo ele é uma função natural do nosso movimento psíquico. Ter medo é natural, porque, inclusive, vai tratar da nossa preservação, da autopreservação. Porém, o pânico é a doença do medo, não é? É a disfunção. Então, quando a pessoa entra em pânico, muitas vezes ela não consegue nem ver a situação do tamanho que ela é. Aquilo fica
assim, exacerbado, fica muito grande para ela lidar. Então, com a essência de sodalita, ela consegue lidar com isso melhor, tem uma calma interior para enxergar as coisas na perspectiva correta e aí, então, ir lidando com tudo. Claro que a gente tem composições que podem ser feitas, mas eu acho que a pedra, por excelência, numa situação assim, seria a sodalita. Interessante. Algumas pessoas aqui falando sobre como adquirir florais de Lara, daqui a pouco a gente fala tudo. E eu já conheço o Berenice de Lara há cerca de 15 anos, né? É Então, nós verdade. nos encontramos em Nova York uma vez, quando eu fui para Nova Foi. York. E Nós nos Berenice conhecemos lá. foi bem. A gente foi, inclusive, visitar as Torres Gêmeas lá que tinham caído e fazer as orações no lugar. Sim, E eu me é conectei verdade. com Berenice por essa questão aí da humanidade e tudo. Uma pessoa que foi lá para fazer orações, acendemos velas, não foi? E nos Sim, foi. conectamos com florais. E a partir de então, eu comecei a usar essas essências e cristais e me conectei totalmente, que eu sempre me conecto. Onde tem cristais, eu estou no meio. Então, as essências de cristais florais de Lara são fantásticas. E tem uma pergunta aqui também dessa questão aqui do equilíbrio espiritual. As diferentes frequências de cristais, sua importância nos diversos aspectos da nossa vida, o espiritual, o emocional e o físico. Então, não é Claro. só aspecto físico. Então, o cristal que eu vou utilizar para diabetes, para uma cirurgia que eu vou fazer, cicatrização. Além disso, também tem o aspecto emocional, que as doenças psicossomáticas, principalmente, elas chegam no físico, né? E também o Sim, espiritual, porque nós somos espíritos também em atuação no corpo físico. Então, a gente precisa sim. equilibrar essas três esferas, não é, Berenice? Sim, com certeza. Você mencionou aí algumas situações, não é? Por exemplo, a ametista é uma pedra que ela faz a nossa elevação de consciência. Então, ela nos ajuda no aspecto espiritual. Você entra nessa sintonia da própria cor, não é? Violeta da pedra, do cristal, e você vai fazendo essa elevação de consciência porque ela induz a isso pela sua frequência. Por outro lado, a gente pega um outro extremo assim, né? Vamos dizer, a nossa espiritualidade, a nossa materialidade. A pessoa que desenvolveu, por exemplo, um diabetes, ela também vai tomar uma essência de ametista. Por quê? A gente, dentro do estudo da psicossomática, porque o eixo de pesquisa que eu desenvolvi dentro do meu sistema foi o da psicossomática, ou seja, como que as nossas emoções afetam a nossa saúde. Não é? Então, se a pessoa apresenta um quadro de pré-diabetes ou até já está mesmo com diabetes, o terapeuta deve investigar um pouco o que estava acontecendo na vida da pessoa antes da doença surgir. É claro que a gente tem predisposições, né? Tem famílias que têm muitos casos de diabetes, então aquilo é uma predisposição. Só que tem membros da família que não vão desenvolver a doença e outros sim, não é? Porque o gatilho, muitas vezes, podem ser situações em que a pessoa se sentiu como se a doçura da vida tivesse se perdido, né? Algum evento que houve, foi tão forte o impacto que ela, assim, perdeu a doçura da vida, não é? E aí, tomando a essência de ametista, se corrige o aspecto emocional para então atingir e fazer diferença na parte da saúde física realmente, né? Então você vê que a ametista ela vai servir muito bem tanto para essa conexão com a espiritualidade quanto para atender questões do nosso físico mesmo, né? E a ametista também era uma pedra usada desde a antiguidade na China para quando a pessoa tinha problemas com a justiça, né? Então, hoje em dia a gente é, é, hoje em dia a gente está acostumado com o fato de que o acesso a um pedaço de ametista
é uma coisa relativamente simples, não é? Você pode adquirir um pedaço simples, pequeno, e ainda assim é uma ametista. Mas na antiguidade, a estar de posse de um cristal era uma coisa que não era comum. Então, se a pessoa na China tinha um problema com a justiça, às vezes ela alugava um pedaço de ametista de alguém até resolver a sua pendência. Então, tem uns fatos assim, né, interessantes a respeito, né? Os Imagina. advogados vão encher os bolsos dos ternos de ametista agora, né? Para resolverem aí. E a Pois Pedra dos Sonhos também, né? Ametista. também, é verdade. Então, a ametista também é uma pedra assim que todo mundo ama, não é? Eu acho que tem algumas que todo mundo se encanta, né? Como a gente falou do É, quartzo rosa há pouco, a ametista é outra delas, né? é. Olho de tigre, falaram aqui já, olho de tigre. Ai, olho de tigre, eu amo olho de tigre Ah, também. Bom, qual que eu não gosto, né? olha, eu já tenho aqui na minha mesa aqui vários, né? O pessoal fala, eu já olho aqui. Então, né? O olho de tigre, a característica principal dele, que eu gosto demais, né? É assim que ele ajuda a pessoa a olhar para trás, né? E, e ver que aspectos da vida dele ou dela, né? Que ficaram assim meio ignorados e que precisariam ser revistos, não é? Então, por exemplo, a pessoa não lidou bem com uma determinada situação e ela, naquele momento lá atrás, ela falou: ah, agora deixa isso para lá, não vou, né, não vou me preocupar com isso, né? Mas, ao longo do tempo, essa questão ficou pendente e ela cobra uma resolução, né? Então, o que, que acontece? Quando você toma uma essência de olho de tigre, você vai conseguir retomar algumas questões que são importantes, são significativas na sua vida e que era necessário que você revisse para não ficar ali como uma cicatrização, né? De eventos, né? Que ficam incomodando. Então, olho de tigre, gente, é ótimo para isso, viu? Eu acho que todo mundo também pode, de vez em quando, tomar um olho de tigre, uma essência de olho de tigre aí para recuperar essas questões e zerar. Tá. Eu, particularmente, eu até relato, né, no meu livro, a experiência de uma colega que, quando tomou a essência de olho de tigre, ela fez uma revisão por inteiro na vida dela, desde a questão profissional, né, até questões familiares que tinham pendências, um divórcio do qual o marido de quem ela estava divorciada já há 11 anos, mas não tinha resolvido as questões, e ainda moravam na mesma casa, sabe, por questões de custo, né? Um bom emaranhado ali. E quando ela tomou a essência de olho de tigre, isso clareou e ela tomou outro rumo rapidinho. Foi bem bom. Muito interessante, né? E você falou do quartzo rosa, que trabalha questões com o pai. A Pedra da Lua. Trabalha as questões com a mãe, né? Isso, alguém falou Então, aqui, parece que conectou com a mãe, essa pessoa aqui, né? então, a pedra da lua é a essência para aquela figura da mãe conflituada, né? O que é a mãe conflituada? É aquela pessoa que não se entende, né? Que sempre tem dificuldade, tudo que se relaciona à mãe, a coisa, né, não fica bem. Então, tomando a essência de pedra da lua, ela vai poder enxergar as coisas na perspectiva correta, estar mais com o coração aberto e ir resolvendo essas pendências com a mãe, não é? Para que a vida dela afetiva possa também andar melhor, não é? Do mesmo jeito que eu falei da questão do pai, tem a questão da mãe. E, além disso, a pedra da lua trabalha o nosso lado sombra, não é? É aquilo que nós não enxergamos devidamente a nosso respeito, não é?
porque a sombra está ali atrás, né? Então a gente não entra muito em contato com ela. E que aspectos da nossa personalidade nós precisamos trazer para a luz para corrigir, e junto disso já melhora a relação também com a mãe, não é? Então eu acho importante. Quando a gente trabalha com clientes que têm problemas com drogas, né, essas dificuldades, também eu costumo dar a essência de pedra da lua para a pessoa enxergar qual é a sombra dela nesse aspecto, né? Agora, como você perguntou de mãe, a pedra da lua é a mãe conflituada. A calcedônia é a essência que trabalha a harmonização com a mãe. Então, a gente dá, por exemplo, calcedônia para gestantes, não é? Para que já haja uma harmonização entre o bebê que ela está gestando e ela, né? Então, quando o bebê estiver, né, já aqui, né, fora do útero, né, e com todas as exigências que um bebê, né, traz, porque é assim mesmo, é da condição humana, né? Tanto tempo que o bebê precisa desses cuidados, se não houver, aí falando já em termos espirituais, né, Fábio? Porque nenhum nascimento, eu acredito que seja fortuito. A gente nasce numa família porque tem que nascer naquela família, filho daquela mãe, não é? Então, fazer a harmonização é muito importante, porque se a gente consegue trabalhar isso ainda desde a gestação, vai muito melhor a vida, né? Isso. Então, Eu é uma estou das lendo formas. aqui as perguntas, então, com certeza eu vou responder todas, viu? Fiquem tranquilos. É, a, como como posso comprar os livros? Vocês vão olhar, acessar aí, Florais de Lara. Lúcia Freire quer saber a Rosa do Deserto. Rosa do Deserto você tem, né, Berenice, no sistema? Não, não tenho rosa do deserto, não. Eu tenho, o que Nas eu flores, tenho, né? nas flores, eu tenho a Stuart Desert Rose. Aí sim, é nas flores, né? Mas é a Stuart Desert Rose, que é uma flor que eu trouxe até a sementinha da Austrália. É assim, aí você vai trabalhar, mas embora as minhas essências de flores elas sejam também ancoradas com os cristais, não é? Na Stuart Desert Rose, você vai trabalhar as culpas, principalmente ligada à sexualidade, a pessoa que tem vergonha, não lida bem com essas questões, pessoa que passou por abuso. Então, a Stuart Desert Rose vai trabalhar muito bem esse aspecto. Olha, Berenice, a Zélia faz uma pergunta interessante. O que teria nas estruturas dos cristais que fazem elas terem essas propriedades? Bem, são as frequências. Bom, primeiro que nós temos diversas questões que entram aí. O padrão de formação do cristal vai emitir uma certa frequência. A cor do cristal também tem a ver. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de frequência. A maneira como aquele cristal está constituído vai gerar um certo padrão de frequência na água onde ele ficou mergulhado quando a gente está fazendo o preparo da essência. Então, o que acontece é que, como nós trabalhamos, nosso corpo é todo, nós estamos o tempo inteiro vibrando, né? Não tem nada estático, parece que está tudo aqui, tudo ligado assim, não. Nós estamos muito próximos às nossas células, mas não está nada colado. Está tudo vibrando em frequência, não é? Quando a frequência entra num padrão de desarmonia, nós precisamos, eu já falei isso no começo, né? Nós precisamos voltar para a frequência adequada. Por exemplo, a frequência de um rim é diferente da frequência de um pulmão, não é? O rim vai trabalhar, para a medicina tradicional chinesa, os rins vão trabalhar os nossos medos, por exemplo, né? E os pulmões vão trabalhar a tristeza. São frequências diferentes. Então, se você tem nas células, não é? Existe essa frequência de saúde. Se o corpo apresenta uma frequência desarmônica,
a essência de cristal pode auxiliar a voltar à frequência de saúde relativa àquele tecido do organismo, entendeu? Por quê? Tá. Cada cristal emite uma frequência e, e ele vai atuar apenas naqueles pontos que têm a mesma frequência dele. Entende? Por isso que eles não oferecem risco, não tem contraindicação, né? Eles atuam aonde é necessário, por ressonância. Como sobre a pergunta da rosa do deserto, não era a flor, ela quer saber mesmo que a flor do deserto é o mineral, flor do deserto ou rosa do deserto. Existe esse mineral também, né? Existe, mas eu não pesquisei. Certo. Vamos então para a próxima pergunta aqui. Muitas perguntas, tá? Como é feito o tratamento com as essências de cristais? Normalmente, a pessoa vai procurar um terapeuta, não é? E ele pode utilizar a forma como ele está acostumado a atuar, ou ele pode também utilizar as cartas terapêuticas que vêm com os livros. O que são essas cartas terapêuticas? Ela tem a foto do cristal e ela tem no verso o padrão energético que eu registrei com o equipamento de foto Kirlian, que é aquela máquina que mostra qual é a aura do cristal. Também vai mostrar, tem máquinas que vão mostrar a aura humana, também tenho, né? Mas no caso aqui, então, qual é a frequência daquele cristal e como que é o padrão? Bem, essas cartas, elas vão poder auxiliar no diagnóstico. Então, o terapeuta pode utilizar as cartas, o cliente tira e ele vai fazer a leitura. Isso tudo eu explico nos livros, como que é feito, né? A Tá. partir dali, ele vai montar uma fórmula. Se ele não utilizar as cartas, não tem problema, ele sabe que pedras, que cristais que são importantes para auxiliar naquela reclamação do cliente, né, naquele problema, então ele vai escrevendo ali, montando a fórmula. E aí, ao final, monta num vidrinho a fórmula que a pessoa vai tomar 7 gotas 3 vezes ao dia, de um modo geral, é assim. Ótimo. E alguém pergunta aqui, foi Renan, se são essências de cristais, são todas iguais ou cada cristal tem propriedades diferentes? Então, cada cristal tem propriedades diferentes, Renan. Cada cristal Qual- tem propriedades e frequências diferentes. Frequências. Qual é a essência boa para pessoas ansiosas? Bom, aí nós temos uma porção que poderia ser utilizadas, né? Por exemplo, água marinha é muito boa para isso. De um modo geral, a água marinha é muito boa para esses estados de ansiedade. Inclusive, eu ando já com água marinha aqui para não ficar nem ansioso, pendurado. Pois é. Água Água marinha. marinha calma, sabe? Aquela pessoa agitada também e que fica com pensamentos repetitivos, né? Ansiosa. Água marinha é muito boa. Você pode juntar também âmbar. Âmbar. Âmbar é uma resina, não é? Eu tenho uns pedaços de âmbar da Rússia muito interessantes que eu ganhei de uma amiga que esteve lá. E eu tinha outros pedaços aqui, né? Mas ela me trouxe esses pedaços da Rússia muito bonitos e tem uma frequência muito boa. E também você, dentro dessa questão da ansiedade, o que é bom também seria ônix. Ônix também é bom. Então, pode fazer uma fórmula, não é? Com essas 3 essências e vai tomando as gotinhas 3 vezes ao dia, 7 gotas cada vez. Certo. Berenice, a sodalita também auxilia no terror noturno? Sim, também. Bruxismo. Qual o cristal bom para bruxismo? Bom, eu acho que aí você vai ter que trabalhar realmente com as tensões, né? E, via de regra, eu vou colocar tanto o âmbar, por exemplo, para a pessoa relaxar também, mas eu coloco a apatita, não é? A apatita é muito boa para bruxismo também, para combater o bruxismo.
Muitas perguntas, viu? Eu parei aqui porque eu fiquei lendo aqui umas perguntas bem interessantes. Conexão, proteção nos sonhos. Só uma coisinha, deixa eu falar para as pessoas, porque eu acho que assim, isso é interessante. Nos meus livros, as pessoas vão encontrar, ao final, um repertório de sintomas, não é? Então, Sim. então, porque aí a pessoa vem aqui, né? Procura pelo sintoma, não é? Então, por exemplo, estamos falando do medo. Eu abri aqui e caiu no medo. Então, assim, medo. Aí tem medo em geral. Que pedras que trabalham o medo em geral? E para equilibrar a energia da bexiga e dos rins, porque tudo isso tem a ver com o medo. Os rins trabalham o medo, não é? Então, para a medicina tradicional chinesa, é importante que você equilibre a energia dos rins, né? Quando a pessoa tem um medo que ela não sabe nem por quê, não deveria nem ter esse medo, mas ele existe. Aí tem aqui, você pode tomar água marinha, calcita, crisocola, tem uma série de recomendações. Na parte de medo, gente, nós temos quase. Olha, nós temos aqui uma página inteira e mais um pedaço aqui, deixa eu ver se continua. E continua, nós temos basicamente 2 páginas falando sobre possibilidades de você escolher uma essência bem para a sua questão, não é? Desde assim, medos ocultos, né? Medos gerados na primeira infância, porque às vezes a criança começa assim a ser assustada, né? Tem medo do bicho-papão, tem medo, né? Desde a infância. Então, assim, os medos, por exemplo, originados na primeira infância, que é até os 7 anos de idade, você pode, por exemplo, tomar aventurina, não é? Então, de um modo geral, o que eu falo, se você me pergunta uma essência boa, eu indico a sodalita. Dentro do nosso sistema, a gente tem uma fórmula chamada coragem, que ela tem uma porção de essências já ali juntas para auxiliar a resolver as questões de medo de diversas ordens, né? Mas se você quer achar exatamente uma situação específica, né? Por exemplo, o medo que leva ao estresse. A pessoa passa tanto medo que fica estressada. Aí você vai tomar uma crisocola junto com uma sodalita, entendeu? Então, a gente tem coisas bem. Porque é muito tempo de estudo, gente, está tudo aqui. Então, vocês podem acessar, né, tendo o livro, vocês vão achar aqui desde questões físicas até questões bem na parte mais da espiritualidade, do emocional, não é? Não é só um Olha, repertório de sintoma físico. um assunto que eu adoro falar, e as pessoas também no meu canal Fábio Dantas, do YouTube, são signos. Berenice coloca aqui os cristais para os signos, gente. É fantástico, né? Eu já olhei aqui É, em Sagitário, quais as minhas pedras aqui, ó. Ametista, por isso tem um na cabeceira da minha cama. Azurita, lápis lazuli, rubi, sodalita, topázio, turmalina rosa, e por aí vai. Todos os signos estão aqui. exato. Né? Então, é muita Berenice, informação, mas está super facilitado no livro. Não é um livro assim, é um livro fácil de você ler e de achar a informação que você precisa de um jeito bem rapidinho. para desbloquear memória para estudos, porque estudei, esqueci tudo, tem alguma pedra, alguma essência que vai ajudar na memória? Bom, aí eu recomendo a nossa fórmula 4, que é a de aprendizado e memória. Porque ali a gente tem desde a questão de foco e concentração, dificuldade de aprendizado, não é? E diversos aspectos que influem na condição do aprendizado. Então, eu fiz um trabalho voluntário em Belo Horizonte durante 3 anos e meio. Eu gosto de lembrar esse trabalho que eu fiz, porque eu sempre estou envolvida em pelo menos um trabalho voluntário ao longo da minha vida, desde comecinho dos meus 20 anos. Eu acho isso importante. Então, em Belo Horizonte, nós fizemos um trabalho na Escola Estadual Pestalozzi. Era eu que fui convidada por uma psicóloga bastante experiente, a Marli Lara Chaves, que apesar do nome não era minha parente, não. E ela
era a coordenadora do setor de psicologia da escola. Então, ali era uma escola para crianças com problemas severos de aprendizado, né? Crianças com necessidades especiais. E o resultado que nós tivemos com as essências foi tão bom que nós apresentamos isso num congresso internacional em Buenos Aires, né? Apresentamos esse resultado. Então, o que nós pudemos observar ali bem de perto, né? Atendendo aquelas crianças todas, porque muitos não eram crianças, né? Já tinham mais idade, mas pelo comprometimento intelectual ainda estavam por completar a 5ª série do ensino fundamental, né? Então, o que nós observamos é que existe um componente emocional que também afeta o aprendizado, e aí você pode utilizar, por exemplo, uma junção de essências que estão na nossa fórmula do aprendizado e memória, como eu disse, né, que vão desde cristais até flores. Então, ali a gente tem, por exemplo, crisocola, que trabalha a imaturidade emocional em descompasso, né, com a idade cronológica, não é? E aí, foco e concentração, essências que vão facilitar com que a pessoa consiga reter o aprendizado melhor, não é? E aí, em termos de essências florais, que também vão, a gente tem ali sálvia, margarida, arruda, não é? Então, são essências que elas são muito importantes para o aprendizado, manjericão, não é? Então, essa composição ela é muito boa. A pessoa quer saber o que, Berenice? Ela faz um tratamento já com medicamentos alopáticos para ansiedade, depressão, pode tomar florais de lara concomitantemente até abandonar a alopatia. Com certeza pode, porque, inclusive, como eu expliquei, né, que a essência vai pela frequência até o núcleo da célula, ela vai também auxiliar a que qualquer medicação alopática que você esteja tomando surta um efeito melhor. As medicações alopáticas, via de regra, elas vão trabalhar em cima de suprimir o sintoma, não é? No caso das essências, elas vão procurar harmonizar para corrigir na origem o que aconteceu, não é? Então, uma complementa a outra e é muito favorável. Com certeza, pode sim. E isso vale para tudo, viu, gente? Ansiedade, depressão, o que for. Entendi. Inclusive, Berenice, outras perguntas aqui. Quanto tempo para você fazer o tratamento com florais de lara? Bom, cada pessoa responde de uma forma e cada problema é único, não é? Porque às vezes você tem um problema e a outra pessoa tem o mesmo problema, só que cada um reage de uma forma de acordo com a sua maturidade, sua capacidade de resistir, sua capacidade de resolver, enfim. Então, tem essas variáveis. Porém, o que me encanta nas essências de cristais é que elas são muito rápidas na atuação. E até eu tinha um conhecido que era mineiro, né? E ele falava assim, ó, não fala que é tão rápido, porque senão a pessoa fica esperando mais rápido ainda. Mas, via de regra, você vai começar a notar a diferença já no primeiro mês. Se você tem uma questão que você está trabalhando, que ela vamos dizer, circunstancial, ou seja, neste momento eu estou deprimida porque eu terminei um casamento, eu perdi o emprego, ou o que for, é uma circunstância de vida. É diferente de uma pessoa que ela vem com uma personalidade depressiva desde sempre. Então, é uma coisa mais estrutural. Claro que se você tem uma questão estrutural, vai levar mais tempo para você tomar consciência de como modificar o seu padrão de comportamento, etc., né? Do que uma situação em que você fecha aquilo, não é? Mais rapidamente, né? Então, eu penso assim, que para você observar concretamente, eu peço 3 meses de uso da fórmula para a gente ter certeza de que a mudança foi, inclusive, consolidada, não é? Porque às vezes a pessoa fala,
Ai, nossa, eu estou me sentindo ótimo, já posso parar. Porém, você estava num grande desequilíbrio. Então, num primeiro momento, o floral veio e equilibrou. Depois que você toma o seu segundo vidro, você estabiliza bem isso. E daí, quando você toma o terceiro, você consolida essa mudança, a tomada de consciência, porque a gente está trabalhando em cima de tomada de consciência de necessidade de mudar atitudes, gente. Aí as coisas É. funcionam bem. E mamães e bebês podem usá-las também? Ai, pode. É muito bom. Eu adoro quando eu recebo assim gestantes, né, procurando para ficar mais tranquilas, com toda segurança, pode tomar, não é? Para o bebê, no caso de gestante, o que, que eu acho importante? Que eu já mencionei um pouquinho ali no começo, né? Que se harmonize esse ser que está sendo, né, preparado para chegar aqui no mundo, né, com essa família que vai acolhê-lo, né? O que, que acontece? Muitas vezes o espírito chega aqui, essa é a minha crença, tá, gente? O espírito chega aqui ainda naturalmente muito conectado com o plano superior, que ajudou ele a encarnar, não é? Ainda com muita abertura. Nós temos, inclusive, a moleira, não é? A moleira aqui, que é o nosso sétimo chakra, né? Então, essa conexão está ainda muito aberta, e a criança chega aqui e ela leva um susto, né? Então, nossa, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo que eu me comprometi a realizar aqui? E, às vezes, o espírito meio que recua. Então, o que um bebê pode fazer para voltar? Ele só pode adoecer, né? Então, a leitura que eu faço é assim: um bebê que ele chega e está sempre doentinho, não é? É uma coisa e outra toda hora, às vezes com risco mesmo. Então, a gente pode dar para ele uma essência de celestita e de prata, não é? Prata é um metal que nós também temos no sistema, não é? A prata ajuda a encarnar melhor, né? A entender mais rapidamente o jeito de funcionar aqui fora, né? Aqui fora que eu estou falando é aqui fora do útero, né? Saiu do útero e veio para esse mundo quente, frio, áspero, uma porção de coisas, né? Porque lá estava tudo preservado. Então, assim, a prata ajuda nessa adaptação e a celestita ajuda esse espírito a entrar numa sintonia mais harmoniosa com o propósito de vida dele aqui. Claro que você pode juntar outras coisas, né? Pode pôr quartzo citrino, que quartzo citrino é muito bom para combater atitudes autodestrutivas, não é? Então, mas eu, por excelência, eu diria, né? E calcedônia, que harmoniza a relação mãe e filho, não é? Então, tem sim coisas muito boas que podem ser dadas, tanto para a gestante quanto para os bebês. Interessante, né? Para parar de fumar, Berenice, vícios de modo geral. Bem, a gente tem uma fórmula que chama Joia-Maria. Então, essa fórmula ela tem diversas essências que vão trabalhar, por exemplo, na fórmula vai também ônix, porque o ônix trabalha compulsões, né, de um modo geral. E então, mas a Joia-Maria é uma fórmula feita a partir de plantas e cristais que auxilia a pessoa a brecar isso. Claro, como eu já disse, pedra da lua também vai na fórmula, não é? E então ela vai poder tomar consciência de onde ela, do que ela está fugindo, não é? Que na verdade é uma fuga que não leva para lugar nenhum, né? A droga é sempre um desvio de caminho, né? Nunca uma solução. Então, e droga, eu estou falando, não precisa ser drogas pesadas, não. Às vezes a pessoa quer parar de fumar, mas também ela pode querer parar de um vício complicado, como cocaína, né, ou outro. Então, é um suporte importante, eu acho que auxilia realmente. Mais perguntas aqui, muito interessante. Para crianças agitadas, aí já peguei crianças agitadas, elas ficam tão calminhas que as mães dizem que elas ficam até levantando. Muito obrigado.
Então, para crianças agitadas, você vai encontrar também uma série de recomendações. Eu digo assim, crianças hiperativas, no fundo, elas têm uma angústia que faz com que elas se movimentem. Tem pessoas que, quando estão com algum problema, com uma angústia, elas falam muito, né? Então, na medicina chinesa, se diz que ela tem um excesso de fogo no coração, né? Precisa acalmar. Então, nós damos essências que vão permitir que a criança se acalme, mas todo problema da criança, gente, tem a ver com a família. Via de regra, o que você vai tratar, em algum ponto, você vai ter que acudir à questão familiar também. Então, eu gosto de colocar para as crianças agitadas, além da água marinha, porque ela trabalha isso, o âmbar, não é? A apatita, você pode colocar também uma opala, não é? Que também vai auxiliar nessa direção, mas você coloque a Fórmula 11 de liberação dos karmas familiares, não é? Ou a Fórmula 9, que é de harmonia e equilíbrio, que é que nem uma fórmula emergencial, não é? Nos florais de Bach tem o Rescue. Nós temos a Fórmula 9, que é harmonia e equilíbrio. Então, você pode colocar essa fórmula que funciona muito bem. E observar, Berenice, né? Quando é que a criança se acalma mais? Em que circunstâncias? Porque o que está acontecendo na família tem a ver diretamente com isso. tem efeito colateral esse de tomar, por exemplo, você vai tomar 21 gotas por dia, você toma o frasco todo. Tá, Não tem ok. problema. Não tem problema, porque até onde você precisa para equilibrar, vai ficar equilibrado e pronto. O restante não vai afetar. É diferente de um remédio alopático, que se você tomar um frasco inteiro, você pode ter um problema sério. E digo mais, você tem um frasco ali preparado para você, e a sua criança de 4 anos foi lá e tomou. Ah, mas não tinha nada a ver com ele, as questões que eu estava atendendo ali naquela fórmula. Não tem problema. Como as essências, elas têm diversas indicações, não é? Então, a mesma essência que serve, por exemplo, vamos pensar aí o quartzo citrino. A mesma essência que serve para combater atitudes destrutivas, ela serve para prosperidade, não é? Ela serve para cicatrização, para preparar o seu sistema imunológico para um pré e pós-operatório. Então, ela tem aspectos que, para aquela criança, alguma coisa pode servir, não é? Para harmonizar e pronto, vai pegar o aspecto necessário. Quando você toma uma essência, não quer dizer que você tenha todos os sintomas que as propriedades, né, que a gente descreve no livro estão ali relatando, né? Porque senão fala, mas eu vou tomar a pedra da lua, mas eu não preciso, porque eu não tenho problema com droga. Sim, mas você pode precisar para a questão com a mãe, não é? Ou para enxergar o seu lado sombra. Então, quer dizer, você vai naquele aspecto que lhe cabe. Não tem problema não, Fábio. Berenice, antes de continuarmos as perguntas aqui, vamos colocar aqui, sempre Berenice tem facilitado os cursos, inclusive ela já veio para Caju, depois que Berenice veio para cá, eu continuei facilitando aqui, né, os cursos, e também tem uma novidade, né, Berenice vai fazer o Temos curso uma super finalmente, né? novidade hoje. Hoje é O o curso, lançamento oficial do isso. nosso curso de Essências de Cristais da Florais de Lara. Esse sistema, gente, chamava Dharma até uns 10 anos atrás, tá? Então, esse curso aqui tem ajudado muitas pessoas, Esses só que vai. congelou aqui a imagem, mas vamos colocar aqui o cartaz do curso enquanto retorna à internet da Berenice. Vamos colocar. Então, muitas pessoas já fizeram formação conosco sobre esse curso aqui de Essências de Cristais e Florais de Lara. E vamos, então, colocar aqui para vocês
aqui o cartaz do curso, né? Ah, então, esse curso realmente, Sheila, é muito divino Ele está mesmo. bem completo. Isso. São do Fábio. Fábio bem participando no curso, com a sua experiência, e o Fábio, não preciso nem falar, vocês conhecem muito bem, não é? E a detalhe, nós vamos, né? Nós três vamos discorrendo sobre cada aspecto de cada um dos cristais, está super organizado, fácil, como é online, você vai poder fazer no seu tempo, não é? E você vai poder entender realmente como que você pode utilizar melhor as essências de cristais dentro do seu trabalho ou até no seu dia a dia. Se você não é um terapeuta, mas quer utilizar com a família, também é possível, não é? E assim, vocês vão poder efetivamente saber quais são os segredos ali de cada pedra, porque cada pedra traz ali algo muito especial. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito boa para pessoas que tinham dificuldade antes, não é, Fábio, de se locomover até o local do curso e tudo mais, Isso. reduz custo, né? Porque antes a pessoa tinha que viajar. Eu tive pessoas do interior de Pernambuco que viajaram para São Paulo para fazer o curso lá comigo, né? A Simone Regina foi uma. E assim, o pessoal tem gastos, né, para isso. Então, hoje, com essa facilidade do curso online, todo mundo vai ter acesso. E, inclusive, esse curso tem desde a explicação de cada ciência, tem a explicação também dos contos de fadas, que é também uma dinâmica dos florais de Lara que tem esse ineditismo aí, trabalhando as questões do nosso inconsciente com os contos de fadas. Fale um pouco sobre os contos de fadas também, Berenice. Então, eu montei 6 fórmulas. Dá licença um pouquinho de tomar aqui, porque eu montei 6 fórmulas baseadas nos arquétipos, nas questões que esses contos de fadas trabalham no nível mais profundo, né? Então, começando com o Chapeuzinho Vermelho, que vai falar das questões da descoberta da sexualidade, dos riscos que a pessoa corre, muitas vezes já numa idade madura, desnecessariamente, né? E outros aspectos mais. Mas aí vocês vão fazer o curso e vocês vão poder ver isso em detalhes. Quem vai estar falando disso com muita propriedade é o Fábio, né? Sobre os contos de fadas. Depois nós temos, indo um pouquinho mais para frente, a gente tem a Branca de Neve, que vai tratar em linhas gerais, né? Claro, como eu disse, tem muitos aspectos que vão ser explorados. Como o nosso tempo aqui está mais ou menos, né? Eu estou aqui dando uma pincelada para vocês. Na questão da Branca de Neve, nós vamos tratar um pouco a questão da relação mãe e filha, não é? Essa rivalidade que muitas vezes as mães apresentam com as filhas quando elas entram na adolescência. Depois a gente tem a Gata Borralheira, que vai falar das questões de interação entre os irmãos, irmãs, e também entre a jovem, ou o jovem, né, e os seus pares, né? Muitas vezes esses problemas vão para a vida profissional, não é? Como que eu me relaciono com aqueles que estão na mesma posição que eu, não é? Porque a disputa na questão do conto de fadas, a Gata Borralheira, é entre as irmãs, não é? A mãe media isso, mas é entre as irmãs. Depois nós temos o João e Maria, que vai trabalhar qual é o nosso caminho, quais são as nossas competências que nós não estamos enxergando e que temos e que não sabemos colocar devidamente em prática na vida,
e que nos dificulta tanto, né, quando isso acontece, porque se a gente tem essas capacidades e não utiliza, a gente acaba se sentindo meio que perdida na selva da vida, na floresta da vida, né? Como diz no conto, estão perdidos, né, abandonados pelos pais na floresta da vida. E, no entanto, quando eles se apoderam desse poder, dessa capacidade de resolver as coisas, eles acham facilmente o caminho de volta para casa, né? Então, vai falar disso, de como você trabalha e desperta as suas capacidades adormecidas para você ser mais bem-sucedido na vida. Depois a gente tem os Três Porquinhos, que vai falar das questões de ordem de maturidade, não é? Porque os Três Porquinhos, na verdade, são um só, somos nós mesmos em momentos diferentes da nossa evolução, né? Na nossa maturidade, o princípio do prazer versus o princípio de realidade, não é? Porque o primeiro só quer brincar, o segundo também vai nessa, né? E o terceiro, que é o único, aliás, que tem nome, né? Ele é o que vai tomar as atitudes mais coerentes de acordo com o que a realidade está apresentando, né? E daí a gente tem o sexto conto, é o Gato de Botas, que fala sobre a pessoa que vai ter que lutar pela vida muito cedo, muitas vezes, e que desenvolve mecanismos nem sempre honestos, vamos dizer. Não estou falando no sentido de furto, de roubo, mas assim, de ser meio enganoso, não é? A pessoa mente muito porque ela acha que precisa para poder lidar com a realidade, não é? Então, as espertezas da vida que a pessoa tem que desenvolver. Claro que, no aspecto positivo, vai ajudar as pessoas muito ingênuas. Vamos pegar essa última fórmula, por exemplo, né? O gato de botas. A pessoa que é muito ingênua, ela precisa tomar a essência de gato de botas para ela enxergar o mundo do jeito que é. Porque se você for de uma forma muito ingênua enfrentar as situações do mundo, você vai ter problema. No mínimo, você vai bater né, no muro com muita facilidade, né? Então, esses contos de fadas vão ser analisados no curso também pelo Fábio, ele vai estar falando disso, né? Como as nossas fórmulas, que nós temos diversas, desde poder pessoal, emagrecimento, rejuvenescimento, aprendizado e memória, carisma e sensualidade, alto astral, limpeza energética e proteção, que é super importante, né? Prosperidade, harmonia e equilíbrio. Então, nós temos 23 fórmulas que o Lourenço Dalla Rosa vai estar falando no curso também sobre cada uma delas. Muito bom. É um curso super completo, gente. Super completo. Lembrando que muitas pessoas que fazem curso comigo, principalmente aqui no Nordeste, elas querem fazer para. Vocês vão ver no depoimento das pessoas que colocamos aqui no curso online, tem os depoimentos de algumas pessoas que fazem para si, para colocar para os filhos, para o marido, os colegas. Então, para você aprender, né? E como o Berenice falou, o curso está com um valor muito bom. Inclusive, você não tem despesas com deslocamento e tudo, divide parcela para 12 vezes, como forma de você também ter acesso. E também tem o e-book. O e-book é muito importante, que tem todas as seleções aí dos cristais e o passo a passo. O curso está bem didático. Eu acredito que você vai se surpreender com esse curso. Então, vale a pena você entender melhor. Berenice sempre está à disposição. E o curso também tem uma parte muito importante, que é o acompanhamento para receber o certificado por Berenice. Exato. Berenice. Isso mesmo. É um curso que, além de ser online, você também vai ter essa supervisão, esse acompanhamento, que eu acho que é importante para que você se sinta segura, não é? se sinta seguro daquilo que você está aprendendo. O curso online eu vejo hoje como muito vantajoso, porque a pessoa pode olhar, voltar, estudar de novo algum aspecto, né, que ele acha que seja importante, né, o aluno acha que seja importante. Então, e esse acompanhamento é fundamental, porque isso tudo complementa o seu aprendizado.
eu acho que vai ser uma coisa que vai facilitar para muita gente, né? Do norte até o sul do país. Muito bem, então agora está, vocês pediram e nós fizemos, né, Berenice? Foi, Então, foi um sim. grande abraço também a Lourenço, que o pessoal do Sul já está conhecendo, já gosta Sim, dos atendimentos lá. Então, estamos sim, disponíveis aqui. Vamos deixar também o site, né, Berenice? Você vai colocar sim, o link no site sim. também. Vamos deixar É, aqui o contato é, aqui, Hotmart, né? Florais de Lara. Se você pesquisar aí, Florais de Lara, você já vai ser direcionado ao curso. Então, aproveita esse momento, aproveita essa oportunidade para se conectar com os cristais, com as essências. Eu mesmo faço uso diariamente, porque acredito, vejo o resultado para tantas coisas que têm beneficiado a tantas pessoas. Entra aí e pesquisa, que estamos falando, tem muitos vídeos também, nossos já no nosso canal, no canal Fábio Dantas, sobre os florais e sobre os cristais, e o trabalho da Berenice há 30 anos trabalhando e escrevendo, ela que é pesquisadora dos livros, vocês já devem conhecer esse daqui também, da editora Pensamento, né, que tem os cristais aqui, sim. como se conectar com os chakras. Você que é terapeuta, você que quer ser terapeuta, você que quer saber mais, então essa é a oportunidade aqui para vocês. E só tenho a agradecer aqui, nossa convidada, agradecer a Berenice de Lara mais uma vez, e que estamos à disposição para tirar dúvidas. Tem também o Instagram do Berenice, né? Sim, Florais de Florais de Lara. Lara também, vocês podem entrar aí no Instagram, fazer sua pergunta, tem os contatos todos aqui, @Florais de Lara, e qualquer dúvida, mais uma vez, entra em contato. Na Berenice, vou deixar Sim, você fazer a finalização aqui de todos, dessa live maravilhosa. eu quero agradecer a vocês a atenção à nossa apresentação hoje aqui. Espero ter atendido às expectativas de vocês nessa busca de conhecimento sobre os cristais. Os cristais são importantes em nossa vida e eles podem contribuir muito mais, né? Então, vocês vão poder ver isso no curso que nós estamos aí agora oferecendo e estamos disponíveis, podem, né, entrar em contato, porque a gente sempre responde. Exatamente. Então, mais uma vez, gratidão a todos que Obrigada a estiveram vocês, aqui. viu? Até nossos próximos vídeos e lives, não é, Berenice? Com certeza, Fábio. E muitas essências de florais para todos vocês. Ah, sim. Se rodeiem desses cristais maravilhosos, dessas frequências maravilhosas que vão ajudar a gente a fazer uma transição mais agradável, mais rápida e suave para a quinta dimensão. Assim seja. Que assim Namastê. seja. Um grande beijo a todos.